Seka Calma. Como a Rússia, China e os Estados Unidos, o Japão colocou sua atividade espacial militar em destaque. Nos últimos anos, o Japão colocou sua atividade espacial militar em destaque. No início de 2020, o país anunciou planos para sua própria unidade espacial militar e lançou o 8º em uma rede de satélites de reconhecimento. Observando a importância da atividade militar no espaço, o primeiro-ministro, Shinzo Abe, disse no final de 2019 que a Força de Autodefesa Aérea do Japão pode evoluir para a Força de Autodefesa Aéreo e Espacial. A primeira incursão do Japão em atividades espaciais militares pode ser atribuída a meados dos anos 80, quando seu governo começou a comprar imagens de satélites americanos e franceses para a Agência de Defesa do Japão, entre outras agências. O governo defendeu o uso militar de imagens de satélite como sendo consistente com a resolução de 1969 porque as imagens vinham de satélites civis. Em 1998, o Japão deu outro passo importante. O governo decidiu desenvolver seus próprios sistemas de reconhecimento chamados satélites de coleta de informações. Isso marcou a primeira vez que o Japão adquiriu satélites com aplicação militar direta. Este sistema não estava, contudo, sob a responsabilidade do Ministério da Defesa. Em março de 2003, no mesmo mês em que o Japão lançou o primeiro satélite, estabeleceu um escritório para supervisionar a capacidade de reconhecimento. A decisão do governo de manter os satélites fora do Ministério da Defesa permitiu que ele permanecesse consistente com sua interpretação da posição de 1969. No entanto, o efeito foi claro: as linhas entre as capacidades espaciais militares e não militares haviam se dissipado ainda mais. Em 2008, quando o Japão aprovou a Lei Espacial Básica, mudando formalmente sua posição sobre a atividade espacial militar, o país já possuía um sistema de reconhecimento de 4 satélites e preparava as bases para seus satélites de navegação, outra capacidade de aplicação militar. A aprovação do Japão da Lei Básica do Espaço era claramente importante, mas era menos um ponto de inflexão do que um ponto em uma trajetória existente. 12 anos depois, a mudança gradual do Japão em direção à segurança espacial provocou debates entre especialistas em políticas espaciais japonesas. Embora consequentes, esses debates são estreitos. Eles se concentram em mudanças incrementais. Eles não questionam se devem expandir as capacidades espaciais militares, apenas como fazê-lo. A introdução das capacidades de contraespaço em suas recentes diretrizes de defesa desencadeou perguntas sobre quais sistemas de contraespaço o Japão deve buscar. As autoridades disseram que o país está considerando capacidades moderadas de interferência que poderiam ser interpretadas como defensivas por natureza, mas o país não está considerando sistemas mais agressivos, como armas cinéticas orbitais. Uma possível mudança nas capacidades contra-espaço do Japão poderia ser a revisão do artigo 9 de sua Constituição pacifista, que renuncia à ameaça, ou ao uso da força e da guerra como um direito soberano da nação. A revisão do artigo 9 continua sendo uma das principais prioridades do primeiro-ministro Abe. Qualquer emenda constitucional requer a aprovação de 2/3 do parlamento japonês e a maioria em um referendo nacional. No entanto, mesmo que seja bem sucedido, isso terá pouco impacto nas ambições de contraespaço do Japão. O Japão é uma das nações que mais visam o espaço no mundo. Tinha o 5º maior orçamento espacial em 2018 e o 4º maior número de satélites em órbita a partir de 2019. O país é um dos 5 que possui satélites de posição, navegação e cronometragem, e um de 6, mais a Agência Espacial Europeia, que pode lançar satélites de forma independente em órbitas mais altas. Como tal, suas decisões sobre sua política de espaço de defesa são importantes não apenas para si, mas também para o ambiente mais amplo de espaço e segurança. O mundo deve observar que a mudança de foco no Japão não começou subitamente, nem terminará precipitadamente, mas provavelmente continuará gradualmente nos próximos anos.